Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Sou Marco Antônio, advogado, professor de Direito e criei esse canal para você, aluno de Direito com dificuldade na disciplina de processo civil. O tema de hoje é cumprimento de sentença, especificamente para pagamento de quantia certa. Vale lembrar que quando eu faço uma ação, quando eu tenho um direito, o meu direito, lá nos direitos das obrigações, não é só para pagamento de quantia. A minha ação pode abranger obrigação de fazer, obrigação de não fazer, de entrega de coisa certa, coisa incerta. O que nós analisaremos hoje é o cumprimento para pagamento de quantia certa. Primeiro ponto, quando eu falo em execução para pagamento de quantia certa, gravem. Eu preciso executar, eu preciso dar início ao cumprimento de sentença, porque o Poder Judiciário, a jurisdição será inerte sempre que estivermos falando para pagamento de quantia certa. A jurisdição é inerte, ela necessita de provocação da parte. Tá? Mas antes de falar da provocação da parte, eu preciso trazer algumas características aqui para vocês. Nós temos dois tipos de títulos judiciais que podem dar ensejo ao cumprimento de sentença. O título ele pode ser um título provisório ou ele pode ser um título definitivo. Começaria explicando pelo definitivo. Definitivo é aquele título em que a decisão que eu estou exigindo o cumprimento, ela já transitou em julgado. Lembrando, o que é o trânsito em julgado? Bom, ou quando decorre o decurso de prazo para que eu faça o meu recurso, ou quando eu esgotei as vias recursais, todas as vias recursais, não tenho mais recurso para fazer, aí ocorre o chamado trânsito em julgado. E o trânsito em julgado é como se fosse lei entre as partes. Ele tem força de lei entre as partes. Então, nós temos dois tipos de títulos que podem ser executados, tanto o provisório quanto o definitivo. O rito é igual, muda muito pouco de um para o outro, ou seja, o procedimento, como é que eu faço, quais são as consequências, é tudo muito parecido. Muda só um detalhe ou outro que nós veremos. O primeiro detalhe que muda, quando nós falamos do provisório, primeiro preciso saber o que é um título provisório. Bom, pode ser desde uma decisão judicial que ainda não transitou em julgado, que tem um recurso sem efeito suspensivo. E a outra opção que nós temos, quando nós falamos em execução provisória, é da decisão interlocutória. Aquela decisão dada para o juiz deferindo uma tutela provisória no curso do processo. Essa decisão interlocutória, ela é passível de cumprimento de sentença. E esse cumprimento de sentença ocorre na forma provisória. Mas o que quer dizer isso na prática? Bom, tudo ainda, como eu estou falando de provisório, eu falo em precariedade. Pode ser que lá na frente as coisas mudem. Como assim? Pode ser que o tribunal, ao julgar o recurso pendente de julgamento, diga que ao invés de eu ter que receber R$ 8.000, a minha ação é improcedente e eu tenho que pagar sucumbência. Mudou tudo. Então a execução provisória, ela tem uma coisa chamada precariedade. E o Código de Processo Civil, ela diz que a execução provisória corre por conta e risco de quem está executando. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que lá na frente, fazendo a execução provisória, lá na frente tudo modificou e aquela execução trouxe algum dano para o executado, ele poderá no mesmo processo cobrar o dano que ele veio a sofrer. Isso está muito claro no artigo 520 do Código de Processo Civil. Vejamos, ele vai dizer assim: corre por iniciativa e responsabilidade do exequente que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. Então eu tenho o direito de fazer uma execução provisória? Claro que eu tenho. Mas se lá na frente for modificada, aquela minha execução ela fica sem efeito. E se aquele executado sofreu algum prejuízo em razão da minha execução provisória, eu pago pelos danos dele. Então, quando eu falo em execução provisória, existe uma responsabilidade objetiva do credor, que é o exequente. Pode ser ainda que a sentença não seja totalmente modificada. Imaginemos a seguinte situação: eu estou executando R$ 8.000 e o Tribunal de Justiça altera o valor para R$ 5.000. Aquele excesso, aquela diferença de R$ 3.000 que eu executei, perde o efeito, mas o resto está tudo ok. Tá? Então isso pode de fato acontecer.
né? Então, nós podemos ter uma modificação completa ou uma modificação parcial de uma decisão judicial no julgamento de um recurso. Então, sobrevindo essa modificação, se ela for total, fica sem efeito a minha execução. Se eu causei algum prejuízo ao executado no mesmo processo, eu seria obrigado a restituir o prejuízo que ele veio a ter. E se for parcial, eu só adequo a minha realidade ao título, ao novo título, ao título que modificou aquela decisão, por exemplo, de 8 para 5 mil reais. Tá? Então essa é a principal característica da execução provisória. Um ponto muito importante mesmo, que agora o Código de Processo Civil é expresso ao dizer que, tanto na execução provisória, que é essa que tem o caráter precário, quanto a definitiva, que é aquela que o título já transitou em julgado, tanto uma quanto em outra, se o executado, lembra que eu mencionei ainda há pouco, que a execução ela tem que ser provocada pelo credor. Ela é provocada pelo credor. Se o executado ele não pagar no prazo legal, 15 dias, se ele não paga no prazo legal, há um acréscimo automático, independe da vontade das partes, é automático, há um acréscimo de 10% de multa e mais 10% de honorários advocatícios. Então, se o executado, eu dei início ao meu pedido de execução e o executado não realizou o pagamento dentro do prazo legal de 15 dias úteis, ele sofrerá a sanção de aumento de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%. Se o título for definitivo, é possível eu ainda exigir ou requerer fazer o protesto daquele título em cartório. Para eu fazer o cumprimento de sentença, a regrinha é muito simples. É meio que um sistema lógico. Eu tenho que fazer o endereçamento. O endereçamento, vamos falar de competência. Como funciona? Bom, se o título que estou executando ele foi oriundo de um processo que se originou direto no tribunal, eu sou obrigado a cumprir a sentença direto no tribunal. Se o título que eu estou executando ele veio de um processo de conhecimento, eu posso continuar a minha execução com aquela mesma competência daquele juízo. Porém, se o título que eu estou executando contempla algum dos outros títulos do artigo 515, que nós vamos falar já do artigo 515 do Código de Processo Civil, eu sigo a regra do Código de Processo Civil. Qual é a regra? Que vai falar da competência interna, domicílio ou residência, o domicílio do executado. Então, quando nós falamos em competência, o cumprimento de sentença será feito no tribunal, nos processos de competência originária do tribunal, será feito no processo, pelo mesmo juízo responsável pelo processo de conhecimento. Se o meu título judicial contempla outra hipótese que não uma continuidade do processo de conhecimento, eu sigo a regra do CPC. Sendo que ainda tenho a faculdade de, nesses dois últimos casos, tá? Ou seja, de processo de conhecimento e outros títulos judiciais. Eu tenho a faculdade de promover a fase de execução, dar início ao cumprimento de sentença, no domicílio atual do executado. 2, aonde estão os bens do executado. Por que isso? Para facilitar o cumprimento de sentença. Falei, está no artigo 516 do Código de Processo Civil. Então, como vimos, eu preciso provocar o juízo. Então, já verifiquei para vocês a questão, já falamos da questão da competência, artigo 516. Eu preciso dizer quem eu sou. Preciso dizer quem é o executado, quem é a outra parte. Eu preciso dizer o valor que eu estou cobrando, já que é um cumprimento para pagamento de quantia certa. E observe, esse valor, ele precisa estar de acordo com o título executivo judicial, obviamente. Eu preciso trazer elementos que possibilitem a conferência pelo juízo, umas conferências simples pelo juízo. Por exemplo, eu preciso falar do índice de correção monetária que eu utilizei. Qual foi o período de incidência dos juros que eu utilizei? Quais foram os valores que eu utilizei? Qual foi a base que eu utilizei para chegar naquele resultado? Se eu deduzi algum valor, se teve acréscimo de custas processuais, de honorários advocatícios, precisa estar muito claro na minha execução, no meu pedido de cumprimento de sentença. Porque o meu cumprimento de sentença, ele tem que estar de acordo
com título executivo judicial. Ele não pode estar em desconformidade, ele precisa ser o reflexo do que consta no título executivo judicial. Cumprindo essa etapa, o exequente deu início ao cumprimento de sentença através de petição, ele precisa juntar na sua petição a memória de cálculo. Como ele chegou, porque o meu título ele precisa ser líquido, como ele chegou naquele valor. Então ele precisa juntar a memória de cálculo com a petição dele. Estando em termos, o juiz intimará por diário oficial na pessoa do advogado do executado, ele intimará o executado para realizar o pagamento no prazo de 15 dias. Vale lembrar que os prazos processuais correm dias úteis. Então, dando início ao cumprimento de sentença, estando em termos a minha petição, o executado será intimado para cumprir a obrigação no prazo de 15 dias. Vale lembrar que os prazos processuais são em dias úteis. E se ele não cumprir a obrigação dentro desses 15 dias úteis, bom, ele sofrerá automaticamente o acréscimo de multa de 10% e honorário de 10%, ou seja, o valor do débito aumentou 20% para ele. Só isso? Não, ele corre o risco da penhora, porque ele é intimado para pagar sob pena de penhora, sem nova intimação. E como é que funciona a intimação para pagamento? Como é que começa a contar o meu prazo? A intimação é feita na pessoa do advogado, não é na pessoa do executado. Ele não é intimado pessoalmente para falar, agora está correndo uma fase de cumprimento de sentença. Não, é feito na pessoa do advogado dele. Então o advogado dele será intimado por diário oficial. E se o cidadão não tiver advogado, ele será citado por carta com aviso de recebimento, salvo se ele foi revel no processo de conhecimento. Se ele foi revel, a intimação será por edital. Outro ponto importante que é bacana nós abordarmos aqui é com relação aos títulos executivos judiciais. O aluno ele costuma vincular título executivo judicial apenas à sentença dada no processo civil. Sentença judicial é o título executivo judicial, mas é muito mais abrangente que isso. É muito mais abrangente. E aí esse tema ele é super interessante porque é muito comum cair em exame de ordem, cair em concurso público, porque é uma grande pegadinha. Por exemplo, decisão arbitral. Geralmente cai decisão arbitral. Decisão arbitral o aluno vai, título executivo extrajudicial? Não, não é o título executivo judicial. Então o artigo 515 ele vai estabelecer quais são os títulos que são títulos considerados títulos executivos judiciais. O primeiro deles, nós vemos, é a própria decisão judicial. Então vamos lá, artigo 515, ele vai dizer: as decisões proferidas no processo civil, que reconheçam a exigibilidade da obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, ou seja, são as decisões judiciais. Inciso 2. A decisão homologatória de autocomposição judicial. Ou seja, o juiz não deu uma sentença, ele não analisou o mérito, mas as partes entraram em acordo dentro do processo. O juiz homologou, aquilo é um título executivo judicial. Também faz parte. O inciso 3, ele vai falar da decisão judicial, da decisão homologatória de autocomposição, ou seja, de acordo feito fora do processo. As partes fazem um acordo fora do processo e levam para o juiz fazer a mera homologação daquela decisão. Transformou em título executivo judicial. O inciso 4, ele vai trabalhar lá com formal e certidão de partilha. Então, foi feita a partilha daqueles bens, ela foi homologada pelo juízo. Aquilo se transforma em título executivo judicial. Se houver o descumprimento da regra daquela partilha, é lá no próprio processo que eu dou início ao meu cumprimento. O crédito de auxiliar da justiça, relacionado às custas, emolumentos e honorários que tiverem sido aprovados por decisão judicial. 6. A sentença penal condenatória. Olha só, é importante vocês notarem. Sentença penal condenatória apenas quando transitada em julgado. Não é a sentença penal condenatória pendente de julgamento de recurso, é a sentença penal condenatória transitada em julgado. O inciso 7 vai trazer, olha lá, a sentença arbitral. Então a sentença arbitral, senhores, é sim título executivo judicial. Eu faço por cumprimento de sentença. 8. A sentença estrangeira homologada pelo STJ. Então ela precisa ser homologada pelo STJ para se transformar em um título executivo judicial. 9. A decisão interlocutória estrangeira.
homologada também pelo STJ. Observe, quando nós falamos em título executivo judicial ou título executivo extrajudicial, o extrajudicial nós temos um rol de opções. Então fica muito mais fácil eu compreender quais são os títulos executivos judiciais, porque se eu souber quais são os títulos judiciais, ainda que por exclusão eu sei quando eu estou trabalhando com título judicial ou extrajudicial. Então, no artigo 515 ele traz para vocês o rol dos títulos judiciais e eu peço para vocês tomarem absoluta atenção. Eu peço para que vocês tenham muita atenção com relação a esse dispositivo que cai muito em concurso. Outro ponto que é importante eu mencionar para os senhores, que quando nós falamos em execução, seja o cumprimento de sentença de título judicial, ou seja, a execução de título extrajudicial, o objeto é a satisfação do direito. É a satisfação do direito. Então, sempre que eu faço um pedido de cumprimento de sentença, eu quero satisfazer um direito que já está posto, um direito que não tem discussão. Então, o executado ele não é chamado para apresentar defesa, ele é chamado para pagar sob pena de penhora. E se ele não pagar, ele tem multa, tem honorários advocatícios na ordem de 10%. Por quê? Lá nós temos um direito já determinado. Tá? Então, quando nós falamos em cumprimento de sentença, o objeto desse meu pedido é a satisfação do direito. No processo de conhecimento não é isso. No processo de conhecimento, qual que é o meu objetivo? O meu objetivo no processo de conhecimento é que o juiz declare a existência do direito. É que ele declare, aqui não, ele já declarou, eu já tenho o direito declarado, meu título é líquido, certo e exigível, eu apenas quero satisfazer. E é importante também eu destacar para vocês que no nosso Código de Processo Civil, se o devedor não paga, que tem aquele acréscimo de 10% de honorários, mais multa de 10%, se o título já tiver transitado em julgado, ou seja, se for execução definitiva, é possível o protesto também daquele título. É importante eu destacar aos senhores que a responsabilidade do devedor ela é patrimonial. O que isso quer dizer? É que o devedor ele responde apenas com o patrimônio dele. Ele não vai preso se ele não pagar a dívida. A única exceção trazida pela lei é para a execução de alimentos. Aí sim, se ele não paga os alimentos, aí ele tem a prisão civil, mas é um outro assunto. Mas na execução, o que ocorre é a penhora. Então ele é intimado para pagar sob pena de penhora. Lembrando, salvo se for a execução de alimentos, porque alimentos aí é um caráter diferenciado. Nós imaginamos que quando nós falamos em alimentos, se a pessoa não paga alimentos, ela está tirando as condições de subsistência daquele que estaria sendo alimentado. Então, por isso que a lei tem um tratamento especial, inclusive tem um rito especial que trata sobre o cumprimento de sentença de alimentos. Mas todos os outros tipos de execução, a situação vai funcionar da seguinte forma: se o devedor não paga, ocorre a penhora, porque ele responde com o patrimônio, ele nunca responde com a sua liberdade, tá? Nos outros tipos. Então, a responsabilidade dele é patrimonial. E por último, quando nós falamos em aspectos gerais, em teoria geral dos recursos, é importante também eu destacar para os senhores que a execução ela deve ser processada da forma menos gravosa ao executado. O objetivo da execução, quando nós falamos em cumprir uma sentença, satisfazer um direito, o objetivo não é acabar com a vida de quem está sendo executado, né? Se eu tenho a opção de fazer a execução de uma forma menos gravosa, essa execução será processada da forma menos gravosa. Se não houver o pagamento, ocorre a penhora. Nem todos os meus bens são penhoráveis. O próprio Código de Processo Civil, ele estabelece que nós temos os bens impenhoráveis. A gente pode fazer uma videoaula só para falar de bens impenhoráveis, mas a grosso modo, quando eu falo de bem impenhorável, eu estou falando de dignidade da pessoa humana. Dou exemplos para vocês. Exemplo, a minha vestimenta, o meu equipamento de trabalho, o meu salário, a minha conta poupança, de até 40 salários mínimos. É o que dispõe lá o artigo 833 do Código de Processo Civil, quando ele fala dos bens impenhoráveis. Caso vocês tenham interesse, por favor, comentem para que eu fale sobre esse tema com vocês. Bom, galera, eu sei que o tema é muito amplo, eu tentei fazer uma abordagem objetiva a respeito do cumprimento de sentença. Para finalizarmos, o que é importante frisarmos?
Bom, o cumprimento de sentença objetiva a satisfação de um direito. Eu quero satisfazer. Logo, o executado é chamado ao processo para pagar. Se ele não pagar, penhora. Penhora com acréscimo de multa e honorários advocatícios na ordem de 10%, aumenta 20%. Não importa se a execução é provisória ou definitiva. É importante vocês lembrarem, os títulos executivos judiciais, eles estão previstos no artigo 515, não é só sentença. Gravem isso, porque cai muito em concurso público, então tenham muita atenção a esse dado. O cumprimento de sentença ele não ocorre de forma automática quando eu estou falando de pagamento de quantia certa. Eu preciso provocar o juízo. Forma simples, endereçamento, quem eu sou, quem é a outra parte, o resumo daquele título que eu estou executando, como é que eu cheguei no valor, ou seja, atualização, correção, juros, ou qual é o critério de atualização monetária que eu utilizei, juros, se eu deduzi algum valor, se eu incluí custas, se tem honorários advocatícios, eu coloco todos aqueles dados lá e anexo a minha memória de cálculo. Eu preciso anexar a minha memória de cálculo, porque meu título deve ser líquido para eu executar. Se o vídeo foi útil para vocês, eu peço que vocês curtam e se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram. Deixe seu comentário com sugestão de temas que vocês gostariam de que fossem abordados, que vocês querem que sejam abordados. Faça o seu comentário com a sugestão de temas que vocês querem que sejam abordados. Se vocês quiserem mais uma especificidade a respeito de algum ponto, por exemplo, penhora, bens penhoráveis e bens impenhoráveis, deixe seu comentário e nós faremos um vídeo só para falar nisso. Hoje eu busquei abordar mais a questão da teoria geral do cumprimento de sentença do título judicial. Muito obrigado, fiquem com Deus.